E hoje eu vou falar um pouco para vocês desse conceito de IA responsável, que em algumas coisas ele não é nada confortável, mas precisa ser dito. Aqui eu acompanhei algumas das palestras, infelizmente não consegui chegar mais cedo que eu vim de Campinas, mas existe algumas questões, porque quando a gente fala em IA, a gente tem que falar em muitas camadas, são muitas dimensões. Tem uma dimensão muito utilitária, que é aquela da gente usar bem, como a gente consegue diminuir burocracias, mas existe um momento em que a IA afeta a vida das pessoas, afeta a saúde, afeta o direito. Então, é nesse contexto mais abrangente que eu quero falar para vocês. Qual seria uma decisão importante da sua vida se ela fosse tomada por uma máquina? E se ela fosse tomada por uma máquina? Então, a gente vê isso no judiciário. O judiciário do Brasil, ele é o judiciário mais avançado do mundo em uso da IA, e a gente, às vezes, nem sabe disso. Então, quanto a gente precisa discutir sobre algumas coisas. Eu faço aqui algumas provocações, porque até vou colocar um pouco já de cara a minha ideia. Para mim, a IA já alcançou um espaço maior do que uma ferramenta. Hoje, ela é um espaço filosófico que muda a nossa forma de pensar, e nós estamos, hoje, numa verdadeira simbiose com essa ferramenta. A gente é muito mais dependente tecnologicamente das ferramentas que a gente tem do que a gente imagina. Então, algumas provocações. Que caminhos a gente está trilhando em uma sociedade que está cada vez mais simbiótica com essas tecnologias? Eu falo que se a gente deixar um dia a nossa vida sem internet, nossa vida vira um caos. Dentro de um hospital, ninguém consegue ser atendido. Um plano de saúde não consegue ser verificado. Então, a gente tem uma relação muito dependente com tecnologia e isso vai se normalizando com o tempo. O mesmo vai acontecer com a inteligência artificial. Hoje, a gente fala muito nela, mas daqui a pouco ela vai ser incorporada à nossa vida de tal forma que é absolutamente normal ter uma inteligência artificial interagindo conosco. Hoje, a gente tem uma nova realidade, que são agentes artificiais já realizando e tomando decisões. Então, a gente está num momento em que esses agentes vão invadir a nossa vida e não vai demorar. As grandes empresas de tecnologia estão investindo pesado nisso, daqui a pouco o Eval já vai fazer o seu agente, eu tenho certeza disso, e nós vamos ser aqui convidados a instrumentalizar isso dentro do nosso dia a dia. E qual é o impacto dessa aceleração tecnológica e as consequências de uma sociedade que está despreparada para a velocidade dessa transformação? A gente não tem muitos espaços como esse para falar sobre isso, e que bom que a Eval proporciona isso, porque a gente não percebe esse conjunto sociotécnico e essa inter-relação muito ligada com a tecnologia. Então, parece que quando a gente usa, talvez, só a visão de ferramenta, parece que isso está separado de nós, e, na verdade, não está. Porque, no fundo, a gente já tem um medo, que é quem é que vai pagar pelos erros médicos, por exemplo, da inteligência artificial. Essa é uma notícia do Valor Econômico de 2023, nunca mais se fala nisso, até porque a saúde hoje tem tido bastante responsabilidade no uso, mas isso não impede que a gente traga aqui algumas questões importantes. Hoje, eu digo que a gente precisa mergulhar nessa era da responsabilidade. Quando a gente fala de transformações tecnológicas tão profundas, a gente está entrando numa era da responsabilidade, e eu gosto de colocar que essa responsabilidade não está nas costas de desenvolvedores, de gestores de saúde, de médicos, de advogados, está nas costas de todos nós, porque nós estamos no momento de transição da sociedade, em que nós vamos interagir com sistemas e muitas vezes não sabemos do efeito que eles podem causar. Aqui alguns hot topics da saúde que nós não vamos conseguir falar sobre eles, porque nós temos 15, 20 minutos, mas como os sistemas de inteligência artificial funcionam? Funcionam para várias coisas, funcionam para diminuir uma fila, para recomendar quem vai ser atendido primeiro, dar a indicação de qual é a medicação que pode ir naquele caso ou não. Mas como é que o uso da IA pode afetar a vida de um paciente? Qual é o nível de dependência tecnológica que os profissionais podem desenvolver no longo prazo, a partir do que a gente chama de viés algorítmico? Como é que eu posso perceber que estou delegando demais as minhas tarefas? Quem deve ser a decisão final num diagnóstico de tratamento? Hoje parece óbvio, mas será que daqui a um tempo isso vai ser tão óbvio assim? Como é que a gente vai pensar o avanço da medicina sem tecnologia, sem inteligência artificial? Isso é impossível. Eu acabei de voltar do SXSW, um festival de inovação e tecnologia em Austin, o maior do mundo, e o que eu vi de
palestras sobre inteligência artificial, estudos fora da Terra, a NASA investigando possibilidades e criando células virtuais com inteligência artificial, cada coisa que, obviamente, eu não sei explicar aqui para vocês. E como a gente ia ter um avanço da medicina sem inteligência artificial? Também é impossível, né? Como é que a gente vai fazer um diagnóstico precoce sem sistemas de IA, se hoje a IA tem tantos dados e tantas imagens que podem identificar muito mais rapidamente do que um ser humano? Então, são coisas indissociáveis, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar quem é o responsável quando um sistema de inteligência artificial erra. Porque, se nós erramos, a inteligência artificial também erra. Então, nós precisamos dedicar um tempo para falar sobre isso, e eu falo que esse é um convite para todos nós. Quando a gente entende esse trade-off, que é justamente esse paradoxo, aqui é bom, onde fica ruim, é que a gente começa a ter um pouco de consciência quando a gente vai fazer aquela escolha do framework, qual é o problema que eu vou resolver. Então, um problema burocrático, eu preciso talvez resolver com inteligência artificial? Talvez não, talvez uma coisa simples se resolva. Ou então, não, precisamos de inteligência artificial. Como é que nós vamos identificar os riscos? Por quê? Porque essa tecnologia ela é transversal, toda tecnologia ela atinge todo mundo. Eu falo aqui o nome, né, que a gente criou aqui na filosofia, que a gente é tecnoespécie. Nós somos uma entidade planetária que depende totalmente da tecnologia. Hoje a gente não fala mais dos aviões no valor econômico, né, mas agora no valor econômico é inteligência artificial na hora de tecnologia, naquela aba. Mas já foi o momento avião, o momento energia elétrica, o momento energia vapor. Então, a gente tende a realmente normalizar. E quando a gente fala de responsabilidade, a gente tem algumas dimensões: computacional, na aplicação e na utilização. Obviamente que aqui eu vou falar de uma maneira abrangente e ligando, né, com pontos como a Organização Mundial de Saúde. Falou o seguinte: olha, reconheço que o uso de inteligência artificial, inclusive generativa, vai contribuir muito para apoiar profissionais da saúde, pesquisadores e a ciência. Mas eu preciso saber e avisar que nós precisamos testar, porque esses sistemas também podem levar os profissionais a erros. E, muitas vezes, sistemas simples podem indicar erros, né? Por quê? Porque, obviamente, que um uso inadequado faz com que a sociedade mine sua confiança numa tecnologia que vai ser muito importante, especialmente para a saúde. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui algumas preocupações da OMS, justamente porque você pode usar de uma maneira irregular ou sem atenção uma inteligência artificial generativa e, obviamente, disseminar uma informação que não é correta, ou então causar um erro grave relacionado à saúde, enfim, recomendações aqui, preocupações que ela orienta para que os profissionais da área de saúde estejam sempre alinhados a essas questões. Quando a gente fala de IA responsável, a IA responsável ela é uma abordagem que independe de uma regulação e ela traz uma visão que não é uma visão determinística, mas que traz o seguinte: quando a gente tem uma IA responsável, a gente tem um sistema que não cause danos para as pessoas, que respeitem a autonomia humana, o direito dela escolher, que não discriminem pessoas ou grupos e não utilizem recursos de uma forma que seja ineficiente, né, especialmente em questões climáticas. A visão da IA responsável, como foi dito aqui anteriormente, né, e aqui numa visão muito mais multidisciplinar, não é um advogado que resolve as regras de uma inteligência artificial, não é o desenvolvedor, não é o médico, é um conjunto de saberes e de pessoas que, reunidos para resolver um problema, pode trazer uma visão muito mais rica, porque eu falo, os advogados adoram falar que eles resolvem todos os problemas, mas hoje eles não resolvem os problemas sozinhos, né, porque tem muito advogado ainda que se recusa a estudar sobre tecnologia. Então, a gente precisa, óbvio, ir muito além da ciência da computação, e muito além do direito, e muito além da ciência médica, para a gente entender a capacidade de uma inteligência artificial ser aplicada de maneira responsável. Hoje, eu falo que essa IA responsável, ela traz essa visão independente da regulação, porque nós não precisamos esperar a regulamentação, que, inclusive, não vai resolver os nossos problemas, vai criar, inclusive, outros, para ter uma visão importante e responsável do uso da inteligência artificial. A gente não vai esperar o PL 2338 aqui do Brasil para começar a desenvolver os projetos da EvalMind, por exemplo, né? Então, nós temos que trazer uma visão ética, uma visão de responsabilidade daquilo que a gente já sabe, de legislações que já estão
previstas. Mas lembrando que na legislação europeia, e aqui no Brasil isso vai ser replicado, inteligência artificial na saúde, sem especificar exatamente qual, é considerada de alto risco, ou seja, quanto mais elevado o risco, maior o nível de governança que nós vamos ter que ter ao implementar esses sistemas. Quando a gente fala de pilares da IA responsável, a gente fala de muitos pilares, mas eu trouxe aqui 4, que é legitimidade, transparência, responsabilização e equidade, que é o que dá um pouco dessa visão. Muitas vezes, quando a gente estiver fazendo uma análise, bom, esse sistema de IA, a dor do meu problema aqui, do meu negócio é essa, muitas vezes pode afetar em alguns desses canais, desses pilares que a IA responsável tem. Começando com legitimidade. A legitimidade, quando a gente fala especialmente em serviço público, quando a segurança pública, por exemplo, aqui no Carnaval, aqui de São Paulo, colocou o prisômetro, né, aqui em São Paulo, não sei se vocês ouviram falar, a Prefeitura de São Paulo inaugurou o prisômetro. O que era o prisômetro? Essas eram as câmeras da Smart Sampa para identificar pessoas foragidas da justiça. Então, o objetivo era Carnaval mais seguro para todos, vamos, então, prender a partir do reconhecimento facial. Deu tudo certo, prenderam várias pessoas, mas e os erros? Tivemos erros? Porque esses erros, eu falo que a estatística ela é muito legal, desde que você não seja aquele 1%, né? Desde que você não seja o erro. Porque aí esse erro dói muito em quem, inclusive, é preso injustamente. Então, quando a gente fala de legitimidade, o que se espera? Olha, eu, Prefeitura de São Paulo, vou instalar o prisômetro, e, ao instalar o prisômetro, eu quero objetivar o quê? Que vocês tenham segurança no Carnaval, vai ser feito reconhecimento facial, disso, os relatórios de erros vão estar divulgados. E por que eu faço isso? Porque eu quero que vocês confiem nos valores segurança pública. Quando a gente pensa em saúde, é a mesma coisa. Um hospital, quando ele vai trazer uma ferramenta de IA que possa impactar a vida do paciente, a doença, o cuidado do paciente, é muito importante que ele traga essa legitimidade, porque a empresa traz valores junto com ela. Eu quero cuidado, eu tenho esse dever de cuidado. Então, olha, nós usamos inteligência artificial para fazer a triagem. Com qual objetivo? Para que você tenha uma jornada mais eficiente, mais amigável. O fato da gente colocar tecnologia não quer dizer que a gente não esteja humanizando. Então, é dar aquele valor para o paciente de que estou fazendo isso, mas quero que você entenda por que estou fazendo isso. Ao mesmo tempo, né, e aqui, porque legitimidade é importante, já falei, eu vou passando rápido para eu não perder o tempo aqui. Transparência, um outro pilar super importante. Quando a gente fala de transparência, a gente precisa entender que, quando uma inteligência artificial está sendo usada, é importante que a pessoa saiba quando está sendo usada. Eu acredito, Silvia, falando aqui, que no futuro a gente vai ter a menor ideia disso. Mas, quando a gente fala de direitos afetados, a gente precisa ter ideia disso, porque nós estamos deixando muitos direitos fundamentais, que eu falo que pessoas morreram para a gente ter conquistado esses direitos, e eles vão ser eliminados pouco a pouco. Então, eu falo que hoje, né, eu atuei muitos anos na área tributária, hoje você não sabe por que você vai ser o escolhido para ser fiscalizado. É um algoritmo que vai escolher. Por que eu e não você? O que eu fiz para você? É aleatório? Eu quero entender mais sobre esse algoritmo. Não, olha, o seu direito aqui, nós já decidimos, aqui o processo é automatizado. Por quê? Com base com quais dados? Qual foi o método desse algoritmo? Então, eu falo que os advogados vão ter bastante trabalho nos próximos anos, mas com outros tipos de discussões, né? Então, nós precisamos saber que uma inteligência está sendo utilizada e como ela chega nessas decisões. Vai ser fácil? Isso não, porque, né, a gente não consegue explicar como a gente toma uma decisão e como o sistema de IA toma uma decisão. A gente sabe que hoje ainda não é uma tarefa científica, inclusive, viável, além de cara, né? A transparência é importante justamente porque a gente quer fornecer decisões que sejam éticas e responsáveis e, obviamente, que quando isso não estiver dando certo, a gente tem que poder retomar o rumo dessa conversa. Quando a gente fala de um outro pilar, que é a responsabilização, a gente fala de garantir que um sistema de inteligência artificial que traga um resultado ruim, ele possa ser revisado. Então, pensem na inteligência artificial na justiça. Inteligência artificial na justiça, uma decisão tomada de uma forma errada, enviesada, ela precisa ser corrigida. Então, eu preciso da responsabilização. Quem vai ser o responsável?
Uma grande pergunta, inclusive para nós advogados, que eu não esqueci de avisar que eu não ia trazer respostas hoje aqui para vocês, né, porque existem, inclusive, muitas discussões. Mas, por exemplo, a gente sabe que, e aqui notícias aleatórias não é artigo científico, é só para chamar a atenção de vocês. Radiologistas usam, mas os médicos também têm medo que os pacientes usem, né, inteligência artificial e evitar uma consulta médica. E daí? Como isso vai ficar? Né? Como nós vamos tratar pacientes que vão se autodiagnosticar isso, né? O Dr. Google já fez bastante sucesso, agora é o Dr. ChatGPT. E a questão da equidade, né? A equidade é tratar todos igualmente, na medida da sua desigualdade. Quais dados foram colocados para determinar um determinado resultado naquela recomendação? Aqui, inclusive, no próprio SXSW, saiu uma pesquisa de um médico, de um homem preto, dizendo o seguinte, que as pessoas pretas, elas mudam de aparência pelo menos 5 vezes para ter um tratamento mais digno com o médico. Isso nos Estados Unidos. Então, por quê? Porque ela sempre quer ter um momento de respeito, ela quer ser valorizada. Nos dados, nós temos muitos grupos subrepresentados, e isso pode também indicar problemas em determinar recomendações diagnósticas. Então, isso já tem, inclusive, na literatura, bastante dado dizendo que o mesmo tipo de câncer de pulmão foi identificado mais rapidamente em homens brancos do que em homens pretos. Então, a gente tem uma dificuldade, né, tal qual a gente precisa responder e trazer a equidade aqui para o debate. Aqui é tudo isso para garantir que é importante, estou passando rápido para chegar nesse ponto. A supervisão humana vai ser sempre importante. Então, por mais que a gente tenha tarefas muito relevantes na área de saúde, na área financeira, na área do governo, na área jurídica, a supervisão humana vai ser sempre fundamental, porque dentro dessa simbiose que a gente vive, é a combinação que vai fazer toda a diferença, né? A combinação daquilo que a gente não consegue fazer, que uma máquina faz melhor, mas que nós também vamos ter um entendimento contextual que a inteligência artificial ainda não é capaz de dar. Até porque eu falo que nós erramos e a tecnologia também erra, e aqui um caso que a gente pode trocar, aqui um caso de direito, mas que a gente pode facilmente trocar para uma área de saúde. Então, aqui é um caso em que a pessoa lá na Alemanha, na Europa, ela se submete vai à delegacia falando, olha, eu estou tendo um relacionamento abusivo e eu estou sendo ameaçada. Dentro do algoritmo da segurança pública, que é o Viogen, da Espanha, ele diz o seguinte, olha, o seu risco aqui é baixo, tá? Você não teve nenhuma manipulação, você não teve agressor, o agressor não foi controlador, você não teve nenhuma questão de ameaça com arma, então ofereceu risco baixo. Só que 2 semanas depois ela morreu. Então, vamos dizer, vamos trocar aqui, fazer uma brincadeira, o elemento de triagem. A triagem aconteceu, eu não analisei questões contextuais, eu coloquei aquele paciente para casa, porque o algoritmo me deu uma determinação risco baixo, 2 dias depois, o paciente morreu. Então, é nesse ponto que a gente chama atenção, porque as coisas são assim, infelizmente. Porque, infelizmente, aqui a gente, quando faz essa pergunta, a culpa foi da IA ou do julgamento humano que seguiu cegamente o sistema? Então, quando você confia, e o Viogen na Espanha é altamente confiável, inclusive o Brasil mandou pessoas esse ano para a Espanha para estudar esse algoritmo para ser aplicado aqui no Brasil. Então, quando a gente confia cegamente, a gente também comete erros, né? Por isso que eu falo dessa combinação extremamente importante. Então, não são apenas as tecnologias, mas o nosso comportamento também faz a gente errar, e isso também pode ser muito decisivo nessas escolhas. Por quê? Porque nós estamos agindo nesse conjunto sociotécnico. A gente não sabe onde começa a nossa decisão e aonde a gente está delegando para o sistema automatizado. Eu estou já esgotando o meu tempo, e aqui falando um pouco de agentes de inteligência artificial, que isso vai se tornar cada vez mais importante. Um exemplo aqui da Air Canada, que também pode ser aplicado, a gente pode trocar isso para um chatbot de saúde,
não sei se vocês viram, foi muito noticiado na época, a Air Canada, ela teve um passageiro, ele ia trocar o voo por uma questão, né, morreu uma pessoa da família, ele foi trocar o voo, foi no chatbot da Air Canada e falou o seguinte, olha, preciso trocar o voo, motivo de falecimento, e aí o chatbot falou assim, não, falecimento, você não tem multa. E aí ele não conseguia executar a passagem sem pagar multa. Quando ele chega finalmente no atendente humano, a atendente da Air Canada falou o seguinte, não, nós não temos essa política. Ou seja, colocou a IA generativa na linha de frente, a IA, para ser muito humana, inventou aquilo, e daí ele falou assim, eu vou na justiça. E aí o advogado sempre tem ideias brilhantes, né? Fala assim, ó, o chatbot é uma entidade legal separada e responsável pelas suas próprias ações. O juiz falou, pode até ser que um dia seja, mas você vai pagar, você vai indenizar essa pessoa. Então, pense em quantas recomendações em chatbots, né, precisam ser colocadas. Nossa, é muito bom usar chatbot, mas será que é na linha de frente? Será que a gente não tem que ter um cuidado para isso? Então, essa é a chamariz aqui para a responsabilidade. Aqui, muitas coisas, né, a reunião com o copiloto, eu falo que eu estou atenta nessa ferramenta aqui, porque ela captura todos os sentimentos. Eu falei que aqui, ó, essa aqui foi reunião minha, ó, meu carisma 78%, estava baixo, ele indica 80%. E aí eu falo o seguinte, tem empresas já usando para avaliação do funcionário, né? Ó, deixou a câmera baixa, ó, seu carisma tinha que ter atingido 80%. Mas, peraí, para que essa ferramenta tem que ser usada? É para fazer auxílio na reunião. E eu, achando isso que era distópico, né, o RH usar, eu fui numa palestra e falou, não, o RH já está usando lá na empresa essa ferramenta para fazer a avaliação. Eu falei, avisou, né, o funcionário? Porque aí, pelo menos, a gente pode ligar a câmera, né, para ser mais simpático. Então, a ética na criação dos sistemas de IA pode, sim, e deve e vai tornar serviços melhores. Mas a gente tem sempre que tomar cuidado com a otimização, com a velocidade, porque isso traz externalidade, traz risco, e a gente precisa, obviamente, cuidar disso. Aqui, reflexões importantes, né? Quando a gente fala de crescimento da IA, a gente vai ter um desafio regulatório, isso vai deixar esse uso da IA mais caro a partir da regulamentação no Brasil. Por quê? Porque vão ser exigidos inúmeros processos de governança. Para atividades de alto risco, é uma lista gigantesca. Gigantesca. Vamos cuidar do ciclo de vida da IA. E a lei nem fala o que é ciclo de vida da IA. Então, assim, começam questões extremamente burocráticas que, para implementar uma IA, para desburocratizar, nós vamos burocratizar muita coisa. Então, eu falo quando a externalidade fica pior, né? Responsabilidade por erros, hoje foi dito aqui, né, que a questão do erro, negligência, o erro hoje, a responsabilidade pessoal ilimitada do médico, vai ser totalmente reconfigurada quando ela usar sistemas robustos de inteligência artificial. Ah, vai ser do desenvolvedor, vai ser do médico? Depende. Qual é o nível de decisão? Porque, na medida que nós normalizaremos alguns sistemas, essas decisões vão poder, sim, ser tomadas num diagnóstico. Não, o médico não vai usar inteligência artificial. Eu falo que hoje, se você for um médico que ele não pedir um exame para você, você até desconfia, né? Você fala assim, peraí, ele consegue ver, né, por dentro de mim? Não, eu preciso da tecnologia, né? Então, a gente começa a ter um outro nível de responsabilidade e de um ecossistema mais concatenado. Para fechar a era da responsabilidade, nós, todos aqui, somos parte dessa mudança. Quando nós pensamos em sistemas de inteligência artificial, não vamos colocar isso na carga dos desenvolvedores, porque eu falo que nós, Homo sapiens, somos os criadores dessas criaturas aqui. E o que a inteligência artificial vai nos levar a fazer com ela? Não é o que ela faz, o que nós fazemos por meio dela. Né? E sempre pensando que uma ética é o melhor caminho, porque ou nós temos a utilização de uma inteligência artificial com ética, ou nós não temos absolutamente nada. E eu termino aqui com uma frase de um filósofo que fez essa frase muito antes de inteligência artificial, na época da Revolução Industrial, que ele diz o seguinte: age de tal forma que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica sobre a Terra. Então, ele coloca aqui a necessidade da gente ter essa visão de responsabilidade para tudo que a gente faz. Com isso, eu encerro. Queria agradecer muito aqui o convite, mais uma vez, fico à disposição. Eu acho que o debate sobre regulação, sobre os efeitos do uso da IA em diagnóstico tem uma dimensão muito maior do que esses 20 minutos aqui, mas era essa a visão que eu queria colocar para vocês hoje aqui. Obrigada.